Olá, shalom, shalom, como vão vocês? Espero que tudo ótimo, né? Tudo bem. Estamos aqui hoje tentando gravar o segundo vídeo, segunda videoaula a respeito do sábado, né? O mandamento de Hashem. E assim fazer com que vocês compreendam um pouco mais sobre este mandamento, sobre o Shabat, sobre o sábado. É um mandamento a qual nós temos que zelar em cumprir, porque é interessante porque o Eterno ele zela pela sua palavra, né? Ele zela para que a sua palavra se cumpra, né? E quando eu digo que Hashem ele não volta atrás, ele não se arrepende, quando eu digo que Hashem não é filho do homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, mas tudo o que ele falou vai se cumprir, eu preciso compreender isso e não revogar isso. Eu não tenho como anular essas coisas, porque o Eterno não é homem, ele não fala e depois arrepende, ele não muda, ele é imutável e as suas palavras também são imutáveis. Então eu preciso compreender essas coisas antes de afirmar que a lei foi anulada, que algumas coisas não se existem mais. Eu preciso estudar mais a fundo isso, porque isso é papel de homem, né? Eu falar alguma coisa e me arrepender, arrependimento é coisa do homem. Não é possível um ser onisciente que sabe de todas as coisas, né, se arrepender de algo. Eu me arrependo porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas aquele que sabe de todas as coisas, ele não tem como se arrepender, né, porque ele já sabe do princípio, meio e fim. Se você prestar atenção em alguns textos, você vai perceber que a própria palavra diz assim, olha, o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo. Opa, peraí. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Como assim? O que acontece? O Eterno, a onisciência do Eterno, ela permite que ele comece as coisas de trás para frente. Você vai perceber que antes do Eterno começar o mundo, formar o mundo, ele já havia entregado o Cordeiro de Elohim, né? O Cordeiro de Deus. Por quê? Porque se você pegar o hebraico, ele não é escrito da esquerda para a direita, ele é escrito da direita para a esquerda, ele é escrito de trás para frente. E isso é feito desde os tempos bíblicos, né? Desde quando o hebraico existiu. E o Eterno, quando ele vai escrever a Torá, a lei dele nas tábuas, ele escreve dessa forma. Por quê? Por que se faz isso? Porque nós aprendemos e compreendemos e aceitamos que Hashem ele faz do fim para o início. Ele cria primeiro o fim e depois cria o princípio de todas as coisas, né? Porque ele tem domínio sobre tudo. Então eu dizer que Hashem ele se arrepende de fazer alguma coisa, ele se arrependeu e mudou, é certamente uma tolice dizer isso, né? Então, mas eu tenho alguns textos que me dá base para compreender assim. Sim, você tem alguns textos que a compreensão ela está errada, que a tradução está errada, que o comentário está errado, que nem tudo que está escrito ali é baseado no que foi escrito originalmente, né? Então a gente vai estudando essas coisas e vai compreendendo. Por quê? Lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Olha para você ver. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, de toda a humanidade. Quando você lê lá, o Eterno ali não está fazendo acepção de pessoas, tá ok? Você vai perceber que ele está dizendo só, o dever de toda a humanidade é temer a Deus e cumprir os mandamentos dele, porque este é o fim de todas as coisas. O Eterno está dizendo assim, ó, o fim de todo judeu é temer a Deus e guardar mandamento. Não, ele está dizendo que o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Então o mandamento não é só para o povo judeu, é para você.
Deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho, tá? Porque o importante é nós pensarmos e não deixar com que as pessoas pensem por nós. Porque o Eterno te fez um ser inteligente, pensante, e você deve fazer isso. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja um pai e que você tenha 2 filhos, tá? Um filho mais velho e um filho caçula. Você tem 2 filhos. E aí você pega o filho mais velho e diz assim para esse filho: filho, você é o mais velho, você é o primeiro que eu tive, e eu quero que você cresça debaixo de um regime autoritário, de um regime de lei, tá? Você vai crescer debaixo da lei. Se você transgredir a lei, você vai sofrer. Se você transgredir a lei, se você quebrar uma lei, você vai pagar por isso, você vai sofrer bastante, tá? A consequência de todo o seu erro vai vir contra você se você descumprir a minha lei. Aí você, como pai, pega o filho mais novo, caçula, e vira para esse filho e fala assim: não, você é amor do papai, papai te ama, e você não precisa guardar a lei. Você está isento da lei, né? Você está debaixo do meu amor, você está debaixo da minha graça. Então assim, você não vai guardar a lei porque isso é só para o seu irmão mais velho que nasceu antes de você, mas você não, papai te ama diferente dos outros. E aí você, como filho mais velho, olha aquela situação e se pergunta: meu pai é justo fazendo isso? Meu pai seria justo tratar a mim debaixo de um regime autoritário de lei e tratar o meu irmão mais novo com amor, né? Tratar o meu irmão mais novo com a graça, com que ele não precisa obedecer às leis e assim abençoando a ele. Aí você pergunta assim: olha, se um pai faz isso com o filho, se você cria o seu filho diferente do outro, se você cria o seu filho mais velho de uma forma e o mais novo de outra forma, você está fazendo acepção de pessoas, principalmente dentro do seu lar. O que é fazer acepção? É tratar um filho diferentemente do outro. E você acha isso injusto. Por que realmente isso é injusto? Isso não tem cabimento nenhum. Você deve tratar todos os filhos iguais, né? Mas quando eu digo que o Eterno, ele fez com que os homens que vieram antes do Messias, antes de Yeshua, fossem tratados debaixo de um regime rigoroso da lei. E quando eu digo que depois do Messias, aqueles que nasceram não precisam mais de viver isso, que a lei não precisa ser cumprida, que ele anulou tudo. O que o pai faria desta forma? O pai está fazendo uma acepção de pessoas. Por que ele trataria um de uma forma e outro de outra? Ele não faz isso. O Eterno não faz acepção de pessoas. Ele me ensina a não fazer. Ele me ensina a não fazer porque ele não faz. Então eu preciso compreender, porque o dever de toda a humanidade é temer a Deus e guardar os mandamentos, tá? Você fala assim: não, mas o mandamento é só para judeu. O mandamento é só para judeu. Será? Vou te dar um exemplo. O Eterno fala assim para o judeu: você não vai comer gordura, porque a gordura pertence ao Senhor. Então quando você sacrificar o animal, você vai derramar a gordura sobre o altar. Aí você fala assim: não, esse mandamento é para judeu, eu posso comer gordura. Então, será que pode? Porque é o seguinte: se o judeu comer gordura, o que vai acontecer com o judeu? Ele vai ficar doente, né? Ele vai entupir as veias do coração, ele vai precisar fazer uma ponte safena, ele vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica para resolver o problema. E o gentil? Se o gentil comer gordura, também vai acontecer isso? Sim. Se o gentil comer gordura, ele também vai ter os mesmos problemas que o judeu. Então como é que eu digo que esse mandamento é só para judeu? Tá? Se esse mandamento ele faz ficar doente tanto um quanto o outro, então esse mandamento cabe aos dois, né? Então não posso falar: a lei é só para judeu. Exemplo: quando Paulo fala assim, olha, vai lá e fala para os gentios. O que os gentios não podem fazer? Comer carne sufocada, comer sangue, cometer imoralidade sexual e nem idolatria, né? E vai lá e fala assim: olha, vai lá e fala para o gentio não fazer nenhuma dessas 4 coisas, porque eles todo sábado terão Moisés que é lido na sinagoga. O que é isso? Olha, são várias leis, mas o gentio ele não tem a capacidade de receber todas de uma vez, como nem nossos pais tiveram. Mas vai lá e ensina para ele essas 4 coisas. E as outras eles vão aprender na sinagoga todo sábado, onde Moisés é lido, porque a Torá é ensinada no sábado, no Shabat, na sinagoga, né? Então, o que acontece?
Quando eu falo que essas leis ela não cabe a nós, mas somente a um povo, mas somente a um povo, o judeu, eu estou agindo como tolo. Por quê? Porque que a Bíblia está ensinando que o gentil não pode comer carne sufocada? Olha, está lá no texto. Carne sufocada, por que eu não posso comer carne sufocada? Vou te dar um exemplo. A carne sufocada, ela não sai o sangue não é aspergido do corpo. Então o sangue fica na carne e coagula. E quando eu como um animal que a morte dele não foi sangrando, eu não o fiz sangrar até a morte, mas ele morreu sufocado, o que acontece? Aquele sangue ficou dentro do animal e coagulou. E o que vai acontecer? Toda doença que o homem tem, o primeiro exame que se pede é um exame chamado exame de sangue. Por quê? Porque 99% das doenças que a pessoa tem está no sangue. Então, quando o animal é sacrificado sufocadamente, a doença que esse animal contém está na carne dele, está no sangue. E aí, quando você come essa carne sufocada, você está ingerindo para dentro de você o sangue desse animal e a doença desse animal. Tá? Uma das coisas são essas. E aí o que acontece? Você fala, não, isso é só mandamento para judeu. Então se o judeu comer uma carne sufocada, ele vai ficar doente porque ele comeu um sangue contaminado. Ah, mas se o gentil comer uma carne contaminada, não vai ter problema nenhum, ele pode comer qualquer coisa. Não, não é assim. Tanto o gentil quanto o judeu, se comer uma carne contaminada, vai ficar doente. Por quê? Porque esse mandamento não é só para judeu. Tá? Então, se a consequência da desobediência desse mandamento ela recai sobre mim e recai sobre o judeu, então o mandamento não é só para judeu. Tá? Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu obedeço, eu tenho saúde. Se eu obedeço, meu coração não vai entupir. Eu vou viver longos anos. Se eu desobedeço, vai. Se o judeu obedece, também é a mesma coisa. Então, o mandamento não é só para judeu. Tá ok? É interessante por quê? Porque de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de toda a humanidade. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno por essa palavra. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Tá? Vamos lá falar do Shabat. Em 2 Reis capítulo 4 eu separei um texto interessante. Por quê? Porque eu vou resumir a história e vou ler uma parte que nós falamos do Shabat. Tem uma mulher rica, tá? Lá em 2 Reis capítulo 4 está contando a história de uma mulher rica que ela vê um homem profeta chamado Eliseu, né? E o que ela faz com Eliseu? Ela percebe que Eliseu sempre caminha e passa por ali. Por ela ser uma mulher rica, ela convida chama o seu marido e diz assim: olha, vamos construir para ele um quarto, para que quando ele passar por aqui ele tenha onde repousar, ele tenha onde ficar, né, descansando ali. E a gente vai pôr ali um vaso de água para ele beber, uma cama para ele descansar. E aí eles fizeram isso, né? A mulher sunamita. E o que vai acontecer? Eliseu, percebendo que essa mulher havia honrado a ele, dado a ele, mais o marido, um lugar para ele repousar a cabeça, ele e o seu servo Geazim, o que Eliseu vai dizer? Eliseu chama Geazim e fala: Geazim, vai lá e procure saber o que essa mulher precisa e o que ela não tem. Observando o texto, ela é uma mulher rica. Então ela tem quase tudo que precisa. E aí Geazim volta e fala: meu senhor, essa mulher não tem um filho, né? Ela é estéril, ela já está mais de idade, o seu marido também, e ela não tem um filho, e o sonho dessa mulher é ter um filho. Então o profeta vai lá e diz assim: olha, então dentro de 1 ano essa mulher vai carregar um filho no colo, né? E aí o que aconteceu? Ela engravidou e teve esse filho, como o profeta havia profetizado. O que aconteceu? Essa criança chegando já numa idade aí estou chutando, mas não está no texto, de aproximadamente 5, 6 anos. Essa criança começou a sair com seu pai, indo atrás do pai, e um dia ela tem uma dor de cabeça muito forte, e o pai manda o servo levar essa criança para a mãe, como sempre a gente faz, né? A criança, quando ela sente dor, a gente corre com ela e entrega à mãe. Está lá no tempo bíblico já, ok? E aí o que acontece? Essa mulher então pega essa criança no colo e fica com essa criança aproximadamente ali umas 6 horas, né? Com essa criança gemendo de dor, uma forte dor de cabeça. E diz o texto que essa criança morreu, ela veio a óbito. Essa mulher pega essa criança, leva para o quarto, coloca sobre a cama do profeta que ela havia construído, e a cama estava ali. Ela pegou essa criança, pôs em cima da cama e mandou que o marido mandasse algum servo preparar um animal para que ela montasse nesse animal e fosse atrás do profeta. Tá? Aí é interessante porque lá no verso 22 do capítulo 4 de 2 Reis,
o marido diz para ela assim, e chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Quer dizer, prepare o animal que eu vou atrás do homem de Deus. O profeta, profeta Eliseu, para que ele me dê uma resposta. E o marido diz algo interessante. O marido diz assim, e disse ele, por que vais até ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse, não te preocupe, tudo vai bem. Olha para você ver, por que ele falou assim, estranho você ir atrás dele hoje. Hoje não é Shabat, né? Hoje não é nem lua nova, que é uma festa, e nem Shabat, que também é uma festa e é o dia que nós aprendemos a palavra do Eterno. Então era mandamento, todo Shabat se estudar a palavra do Eterno. Você vai ver que ele está achando estranho porque ela está indo atrás do profeta num dia que não é Shabat. Por quê? Porque no Shabat é o dia que a gente se direciona a uma sinagoga, a uma comunidade, a uns irmãos, a uma reunião para estudarmos a palavra do Eterno. Então você vai ver isso lá desde os reis, você vai ver isso em Gênesis, você vai ver isso em Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver isso no decorrer da Bíblia. E você vai ver que isso é comum, tá? Isso é mandamento. Ir até o profeta no Shabat para aprender a palavra do Eterno. Esse é o zelo que nós temos que ter com o Shabat. Aprender a palavra do Eterno nesse dia. Porque nesse dia é o dia que Hashem, ele se manifesta em nosso meio, né? Lembra que ele diz assim, olha, eis que vocês vão entrar na minha presença nesse dia, assim como o Eterno convidou Moisés para entrar na presença dele, ele também nos convida para entrar na presença dele no dia de Shabat. E esse dia é o dia que o Eterno revela a sua palavra a nós com um nível de profundidade muito maior. Tá? É interessante que a turma que estava estudando com a gente estava estudando numa quinta-feira à noite, né? E aí por alguns motivos nós tivemos que mudar o dia de estudo. Então nós convidamos os irmãos a estudar no Shabat pela manhã, né? De 10 ao meio-dia, e nós começamos a estudar. E eu havia comentado com eles o seguinte, vocês vão perceber que estudar no Shabat é diferente de estudar nos outros dias. A essência do Shabat ela é diferente. Quando você estuda a Torá, as coisas do Eterno, a palavra do Eterno no Shabat, uma essência traga até o nosso meio, você entende melhor. E aí eu continuei, a gente está fazendo os estudos no Shabat com essa turminha, e eles perceberam quão diferente é estudar no Shabat. Eles estão amando o Shabat, estudando ali no Shabat. Por quê? Porque é diferente mesmo. Não adianta você que se tiver a oportunidade um dia de ir, você vai ver que é diferente e você vai entender o porquê. Ok? Eu separei também um texto lá em Neemias, capítulo 9. Você vai ver o zelo do Eterno com o Shabat. Diz assim, e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo. Neemias capítulo 9, verso 12. Por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haveriam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e os céus falaste, e dos céus falaste com eles. E deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Olha para você ver. O Eterno pegou o povo de Israel, mandou Moshe subir no monte Sinai, e através de Moshe o Eterno deu ao povo leis e preceitos, estatutos e juízos bons, né, que nos fazem ter vida por intermédio deles. E diz assim no verso 14, e o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, quer dizer, revelaste ao homem o teu santo dia de Shabat. Olha para você ver que dádiva é essa, que maravilha. O Eterno dá ao homem o Shabat como um presente, né? E diz assim, e o teu santo Shabat lhes fizeram conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, o teu servo. A lei não é de Moisés, a lei é do Eterno. Por isso que o texto está dizendo o seguinte, olha, e deixa ao povo leis através do ministério de Moisés. A lei é de Moisés, não, a lei é do Eterno. Ela entrega para o povo através de Moisés, o ministério de Moisés, mas não é lei de Moisés, é lei de Deus. É lei de Hashem, tá ok? E aí diz assim, e o teu santo Shabat revelaste a nós. Olha a bondade de Hashem, ele entrega a nós um dia santo para que nós possamos nos santificar e estar na presença de Hashem. E ele revelou esse dia a nós. Isso é maravilhoso, né? Você está lendo aqui em Neemias, e Neemias está falando isso. Quão maravilhoso foi o Eterno entregar o teu dia, o teu Shabat ao homem. Neemias capítulo 10, verso 28, diz assim, e o restante do povo, e os sacerdotes, e os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que tinham separado
dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram às suas mãos, aderiram aos seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento, que lhe andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Elohim, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Elohim, e os seus juízos e os seus estatutos. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas dele para os nossos filhos. E que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e nem no 7º ano deixaríamos descansar a terra. E no 7º ano deixaríamos descansar a terra, e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte do ciclo para o ministério da casa do Senhor. Se você pegar o texto de Neemias, você vai ver que Israel ele foi levado cativo para a Babilônia, né? Sofrendo porque Israel transgrediu a lei. E o Eterno diz assim, lá em Deuteronômio capítulo 28, o Eterno vai dizer algo interessante, que ele diz assim, ó: se vocês obedecerem meus estatutos, meus juízos, a minha lei, então vocês serão abençoados, seus filhos serão abençoados, sua casa será abençoada, vocês vão plantar e vão colher. Os inimigos virão contra ti por um caminho, e 7 caminhos fugirá de ti, você vai plantar e o fruto da terra vai nascer. E se você obedecer a minha lei, toda a bênção virá sobre ti e te alcançará. E ele diz assim, porém, se vocês desobedecerem os meus mandamentos e estatutos, vocês sofrerão a enfermidade que era sobre o Egito, virá sobre vocês. Vocês vão plantar e não vão colher, os inimigos virão e tomarão tudo de vocês. Vocês não serão cabeça, mas sim cauda. E quando Neemias foi levado cativo à Babilônia com todo o povo, alguma parte do povo hebreu, o povo judeu, Neemias então deseja voltar e construir Jerusalém. Então ele se arrepende, tá? E observando aqui, uma das coisas que fez Israel ser cativo à Babilônia foi a quebra do Shabat, não guardar o Shabat. Foi uma das coisas que fez Israel novamente virar escravo e sofrer a consequência disso por estar descumprindo o mandamento do Eterno, tá? E por que eu sofro quando eu descumpro o mandamento? É porque o Eterno é misericordioso. E quando eu descumpro um mandamento, uma lei, a consequência disso vem sobre mim. Para quê? Para que eu enxergue isso, para que eu entenda que estou sofrendo por causa dos meus erros, porque eu não estou cumprindo aquilo que me dá vida, não estou obedecendo os mandamentos, e através disso eu faço retorno, eu faço techuvá, eu volto para o Eterno arrependido e falo, Eterno, errei, pequei contra os teus mandamentos, mas agora eu quero voltar a viver os teus mandamentos de todo o coração. Ok? Por isso que a palavra diz, eu corrijo quem amo e faço a ferida e ato, pois eu corrijo a quem amo. Então o Eterno, ele corrige através da consequência do erro. Tá bom? Então vamos lá. E ele diz assim, ó, e quando os povos, eles restaurando a terra, ele estabelece novamente a lei de Deus no meio do povo, fala assim, olha, vocês vão reedificar a terra e vocês vão manter a fidelidade aos mandamentos. E diz assim, quando os povos trouxerem coisas para vender no dia de Shabat, vocês não vão comprar. Porque esse dia é um dia santo ao Eterno, não é dia de comprar e nem vender. Não é dia de buscar seus interesses financeiros, é dia de buscar a presença do Eterno, né? Então é um toque que Neemias está dando ao povo para que novamente não sofra. E quando você vai lá em Neemias capítulo 13, está assim. Naqueles dias vinham em Judá os que pisaram lagares ao sábado, trazendo feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uva, figos, todas as espécies de cargas que traziam a Jerusalém no dia de Shabat. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe e toda a mercadoria que vendia no Shabat aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhe disse, que mal é esse que fazes profanando o dia de Shabat? Olha para você ver. Olha o que ele vai dizer. Porventura não fizeram os nossos pais a mesma coisa, e não trouxe o nosso Elohim todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel profanando o sábado. Olha para você ver. O povo
estabelece novamente em Jerusalém, né? Através de Neemias, estão voltando do cativeiro. E de repente os homens começam a entrar na cidade, comprar e vender no dia de Shabat. E Neemias então vê aquilo e se ira. E chama todo o povo e fala: o que vocês estão fazendo, comprando e vendendo no dia de Shabat? E ele diz assim: porventura os nossos pais não fizeram a mesma coisa? E Deus nos trouxe esse sofrimento por causa da quebra deste mandamento? Vocês estão desobedecendo o Shabat e nós vamos sofrer. E diz que o povo estava acrescentando a ira de Deus. Por que acrescentando? Porque quando nós somos corrigidos pelo Eterno, através da sua misericórdia, e de repente eu sofro a consequência da correção, eu sofro a correção, e lá na frente eu cometo a mesma coisa de novo. Eu estou acrescentando a ira do Eterno. Por quê? Porque o Pai te corrige para que você mude. Se você não se sentir corrigido e continuar o erro, a ira do Pai, ela aumenta, né? Então a correção é maior ainda. Então é isso que Neemias está fazendo aqui. Neemias está alertando a eles para que não fizessem isso. E Neemias então vai dar uma ordem que os portões de Jerusalém fossem fechados e que ninguém podia entrar no dia de Shabat para vender dentro de Jerusalém e nem podia comprar, né? E aí os homens começaram a ir para lá e ficar do lado de fora no dia de Shabat. Por 2 finais de semana eles ficaram lá. E Neemias falou: não adianta vocês virem, não adianta vocês ficarem, que os portões não serão abertos. E vocês não vão vender no Shabat e ninguém vai comprar, porque esse dia é o dia do Senhor. Então aqueles homens pararam de ir no Shabat e começaram a ir nos outros dias vender e comprar. E Neemias vai dizer assim, no verso 22 do capítulo 13: também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o Shabat. Nisto também, Deus meu, olha o que ele vai dizer: nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a tua abundância, a tua benignidade. Olha o que o Neemias está falando: Deus, eu sei que eu sou cheio de erro, mas imputa em mim a justiça por estar desejando que os homens obedeçam os teus mandamentos e fazendo com que regras sejam estabelecidas para que a quebra dos mandamentos não aconteça. Então impute em mim como justiça, né? Perdoe os meus erros. Tenho muito erro, mas eu tenho feito com que o teu povo entenda os teus mandamentos e obedeça os teus mandamentos. Ok? Agora nós vamos lá em Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, no verso 2. Diz assim: assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Agora que é o versículo 2. Bem-aventurado o homem que fizer isso. Bem-aventurado o homem. Quando fala o homem, está falando de todo mundo. Bem-aventurado o homem que fizer isto. E o filho do homem que lançar mão disto, que se guarde de profanar o Shabat, e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido a vocês, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca. Olha o que ele está dizendo. Guarde o juízo, guarde os mandamentos. E que se você procurar guardar o meu Shabat, se você obedecer o meu Shabat, não diga ao estrangeiro que deseja guardar um mandamento que ele está separado do povo. Não. Quando o estrangeiro, quando o gentil, ele desejar guardar os meus mandamentos, obedecer ao meu Shabat, esse povo será um só, tá? Para mim, tanto Israel como gentil será um só povo, quando esse povo desejar guardar os meus mandamentos. Está lá no texto, presta atenção. Porque assim diz o Senhor, verso 4: a respeito dos eunucos que guardam meus sábados, escolhem aquilo que eu agrado e abraçam a minha aliança. Assim diz o Senhor a respeito dos homens que guardam o meu sábado, escolhem obedecer a mim, escolhem fazer aquilo que agrada a mim, não a ele. O que é servir ao Eterno? Servir ao Eterno é fazer aquilo que agrada a Deus, não a nós. Muitas das vezes nós não nos agradamos de fazer alguma coisa, mas se agrada ao Eterno nós fazemos, porque esse é o prazer da nossa vida, agradar aquele que nos criou, né? Também lhes darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Olha para você ver. O gentil, o eunuco que desejar obedecer os meus mandamentos e guardar o meu sábado, eu darei um nome a eles maiores do que os meus próprios filhos, do que Israel. Olha que lindo isso aqui.
Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Olha, quem que vai receber isso? Aqueles que desejarem guardar a minha aliança e obedecer os meus shabates. Verso 6. E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem meus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e o que abraçar a minha lei, a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha para você ver, lembra que Yeshua vai falar lá na frente assim, mas esse lugar será chamado casa de oração para todas as nações. Lembra disso? Uma profecia de que Yeshua está citando Isaías lá na frente, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Ele está citando isso aqui, mas ele está dizendo que essa turma que vai entrar lá e vai chamar a casa de oração para todas as nações é a turma que desejou abraçar a aliança e guardar Shabat. Quer dizer, está dando uma profecia do que vai acontecer na eternidade com os povos, e esse povo que guarda o mandamento, guarda o Shabat, vai estar lá com ele e vai chamar aquele lugar de casa de oração para todas as nações. Ok? Isaías capítulo 58, verso de número 13. Olha o que está aqui. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer sua própria vontade, nem falares as suas próprias palavras. Olha para você ver. Então te deleitarás no Senhor, e te farei. Então te deleitarás no Senhor, né? Tá aqui. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor disse, olha que lindo isso aqui. Ele diz assim, se você guardar os teus pés de quebrar, se você não quebrar o meu Shabat e fazer de não desejar fazer a sua própria vontade no Shabat, quer dizer, no Shabat eu não posso desviar do Shabat nem fazer a minha vontade, fazer a do Eterno. E chamares o Shabat de deleitoso, olha, sentir prazer no Shabat, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares esse dia, olha o que vai dizer, então você se deleitará no Senhor. Olha para você ver que lindo que é guardar o Shabat. Se você guarda o dia do santo do Senhor, chamando esse dia de deleitoso, não fazendo a sua própria vontade, nem falando das suas próprias palavras. É interessante que o texto diz assim, ó, nem falares das tuas próprias palavras. Por quê? Porque esse dia não é dia de falar das minhas próprias palavras. É dia de falar da palavra do Eterno. É dia de obter a palavra de Hashem no nosso coração. É o dia de estudarmos a Torá, descansarmos no Senhor e obtermos os seus mandamentos, né? Esse é o dia de termos a lei do Senhor. Por isso que lá no Novo Testamento os discípulos vão dizer o seguinte, olha, vai lá e entrega essas 4 leis para eles. E as outras? Não, as outras eles terão todo o Shabat na sinagoga, porque Moisés é lido todo o Shabat. Opa, o gentil tem que ir para onde no Shabat? Sinagoga, aprender lei. Está lá no texto, não sou eu que estou dizendo. Está lá, você pode ler que você vai entender. Tá ok? Então, quando você vai também em Isaías capítulo 66, gente, esse texto é maravilhoso, esse texto é lindo, porque diz assim, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, vem dia em que juntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Olha para você ver. O Eterno está dando uma profecia para a eternidade, que é o dia que o Eterno fará com que a sua justiça, o seu reino seja estabelecido através de Yeshua. Diz assim, então, porque conheço as tuas obras e os teus pensamentos, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pu, a Lud, a Flecheiros, e a Tubal e Java, até as ilhas de mais longe, que não ouviram minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Olha para você ver. Eles terão a marca, eu os marcarei, e eles podem estar em qualquer canto da face da terra, que eu os buscarei de volta, e os trarei para a minha presença, diz o Senhor. E vai trazer para Jerusalém, né, que é onde
Lá em Apocalipse capítulo 22, 21, você vai ver a noiva descendo ataviada no monte, o templo descerá ali, o Mashiach reinará ali em Jerusalém, e o Eterno vai trazer todos os povos, os gentios, né, que se prostraram diante dele, que aceitaram os seus mandamentos, e vão trazer para ele, para adorá-lo. E é interessante que está dizendo o seguinte, ó, isso será na eternidade. Então, entenda isso. Olha o que vai dizer. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e carros, em liteiras, e sobre mulas, e sobre domendrários, trarão o meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Ó, todo judeu que se perdeu, que está afastado, que está longe de Israel, que fez aliança com outros povos, eu os marcarei e os trarei de volta. E quando eu estiver trazendo de volta os gentios, aprenderão a minha glória e conhecerão também a minha glória, e eles virão junto com eles. Olha o que o texto está dizendo. E diz assim: e também deles tomarei alguns para sacerdotes, para levita, diz o Senhor. Porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer, lembra? Ó, porque com os novos céus e nova terra que hei de fazer, lá em Apocalipse 22, eis que houve novos céus e nova terra. Não está falando da eternidade? Que é quando Yeshua vai reinar? Então presta atenção. O que vai acontecer na eternidade? Diz assim, verso 23, e será que, presta atenção, e será que, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a humanidade a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha, na eternidade, o que vai acontecer? Toda a humanidade virá adorar o Eterno, né? Toda a lua nova e todo Shabat. Está no texto. Então o que vai acontecer lá na eternidade? Todo Shabat o povo vai entrar na presença do Eterno. Porque no Shabat o Eterno convida você a entrar na presença dele. Está entendendo o texto? Então como que você vira e fala assim, ah, mas existiu o sábado, agora não existe mais e na eternidade ele volta a existir? Isso é impossível. O sábado continua como um mandamento perpétuo. Quando Deus dá o mandamento, ele vira e fala assim, olha, e o meu sábado será como um mandamento perpétuo para vós. Mandamento perpétuo é para sempre, não tem como anular. Como é que o Filho do Eterno vem e fala assim, não precisa mais anulei, se o mandamento é perpétuo? O Messias não vai contra a autoridade do Pai, né? É interessante que lá em Daniel, se eu não me engano, capítulo 7 ou capítulo 4, diz assim o texto, e o anticristo virá, tá? O antimachia virá, e o papel do antimachia é perseguir os santos do Senhor, anular as festas bíblicas e anular a lei de Deus. Então, o papel do anticristo é anular a lei, anular as festas bíblicas e perseguir os santos. Aí você fala assim, não, mas o Messias anulou a lei. Não, esse não é o papel do Messias. O papel do Messias, o papel de Yeshua, é firmar a lei de Deus, é permanecer na lei e fazer com que o homem venha obedecer os mandamentos. O papel do anticristo, que é anular a lei. Lê lá em Daniel, para você não falar besteira, porque às vezes você fala assim, ah, mas o Messias anulou a lei. Opa, cuidado com isso, não chama o Messias de antimachia, anticristo não, que isso é um problema, tá? Você tem que entender primeiro os textos, para em vez de falar coisas aí, senão você vai falar que ele anula uma coisa que o Pai deu como perpétuo, toma cuidado, tá? Eu sei que tem muito erro na frente, nós vamos estudar para você enxergar a verdade, ok? Então o povo virá na eternidade adorar o Eterno todo Shabat e toda lua nova. Maravilha, hein? Que bênção. Vamos lá. Jeremias capítulo 17 diz assim, 17 verso 19, diz assim, assim me disse o Senhor, vai e põe-te à porta dos filhos do povo pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes, ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá e toda Judá, todos os moradores de Jerusalém em que entrais pelas portas. Assim diz o Senhor, guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia do Shabat. Assim diz o Senhor, assim diz Adonai, assim diz o poderoso, todo-poderoso. Não tragam carga sobre os vossos ombros no dia do Shabat. Verso 22, nem tirais cargas de vossa casa no dia de Shabat, nem entre com carga e nem saia com carga no dia de Shabat. 23, mas não escutaram nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem, para não receber a correção.
Mas, se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de Shabat, e santificardes o dia do sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade. Olha para você ver. Aqui também é uma profecia para a eternidade. Tá? Existe uma porta, não sei se vai dar para passar isso aqui, mas eu vou tentar, tá? Mas depois a gente pode pegar com mais detalhes. Existe uma porta em Jerusalém. Essa porta ela é trancada, ela é fechada e ela só será aberta no dia que Yeshua voltar. E diz que todas as nações entrarão por ela, Yeshua passará por ela e depois as nações passarão também após o Mashiach por essa porta para entrar em Jerusalém. Essa porta eu vou passar para vocês no estudo no grupo, tá? Eu vou mandar o vídeo e após o vídeo eu mando lá o texto e o estudo para vocês verem que lindo é isso, né? O porquê que essa porta está fechada hoje e quando que ela vai abrir. E esse texto está profetizando isso, que essa porta vai abrir e as nações entrarão. E quem que vai entrar na eternidade? Aqueles que não profanarem o Shabat. Tá? Tá aqui no texto. E verso 25 diz assim: então entrarão pelas portas das cidades reis, príncipes, que se assentam sobre o trono de Davi, andando em carros, em cavalos, e eles e seus príncipes, e os homens de Judá, os moradores de Jerusalém. Esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de alimentos, e incensos, trazendo também sacrifícios e louvores à casa do Eterno. Mas se não me ouvides para santificar o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, e qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Olha, tá vendo? Se vocês trouxerem carga no Shabat, em Jerusalém, onde o Senhor deve ser adorado, então vocês sofrerão consequência. O Eterno zela pela sua palavra, irmão. É loucura você dizer, Deus tem compromisso comigo. Não, até não tem compromisso com os seus mandamentos. Quando você cumpre o mandamento, a bênção recai sobre você. Quando você descumpre, a maldição recai sobre você, porque o Eterno é fiel à sua palavra. Ok? Eu vou ler aqui agora o livro de Ezequiel. Tá? Deixa eu achar aqui. Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel capítulo 46, deixa eu ver se é esse aqui, deixa eu pegar aqui, isso, verso 1, assim diz o Senhor Elohim, a porta do átrio interior que dá para o oriente, olha aqui está falando também da porta do átrio que dá para o oriente em Jerusalém, onde está fechada e vai se abrir na era do Messias. A porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante 6 dias, que são de trabalho. Mas no dia do Shabat ela se abrirá também, no dia da lua nova também se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo, olha, o príncipe é o Yeshua, o Mashiach, da porta por fora. E permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta, e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos Shabats, nos sábados e na lua nova, diz o Senhor. Era messiânica na eternidade. Essa porta manterá fechada todos os dias, mas no Shabat ela se abrirá e os homens adorarão o Eterno lá no Shabat. Amém? Isso é um texto para eternidade. Então, cuidado em afirmar que a lei sábado não existe mais, porque na eternidade, quem guardar Shabat hoje vai estar bem acostumado na eternidade, tá? Já guarda Shabat, não vai ter problema nenhum. Amós, capítulo de número 8, no verso 5, diz assim: ouvi isso, vós que anelais abatimentos dos necessitados e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros do trigo? Diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolorosamente com a balança enganosa? Presta atenção. Para comprarmos os pobres por dinheiro e necessitados por um par de sapatos e para vendermos refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela sua glória e a glória de Jacó. Jurou o Senhor.
o Eterno, quando ele jura, meu irmão, acabou. Não tem quem mude o seu juramento. Ele não tem prazer no juramento do tolo, que ele não cumpre. Imagina o Eterno, cumpre tudo. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nele habita? Certamente levantar-se-á toda ela como grande rio, e será agitada e abaixada como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Elohim, farei que o sol se punha ao meio-dia e a terra se estenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único e o seu fim como dia de amargura. Olha para você ver. O que o Eterno está dizendo? Quando o homem ele deseja com que o Shabat termine rápido para ele voltar a ter lucro, né? O que o povo aqui está dizendo? Quando vai acabar o Shabat para que nós voltemos a ter lucro, a vender as nossas mercadorias? Quando vai acabar a lua nova para que nós voltemos a vender e ter lucro? O Eterno diz assim: vocês gemerão e sofrerão como o pai que perde o filho único, quer dizer, não tem mais outro filho. Então a dor, ela não é de forma alguma substituída, né? Lógico que um filho não substitui outro, mas diz assim: o que tem filho único sofre muito mais do que os outros que têm outros filhos. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque ele diz assim: se você, lá em Isaías ele vai falar assim, se você guardar o meu Shabat, chamar esse dia de deleitoso, não buscando seus próprios interesses, mas guardando o meu dia, obedecendo os meus mandamentos, então vocês vão cavalgar sobre os altos da terra e será uma grande nação. Então, quando você tem prazer nos mandamentos do Eterno e obedece os mandamentos, a Bíblia diz assim que Deus vai te abençoar, né? Fará de você uma grande nação. O problema é você desejar, falar assim, não, eu vou então, se Deus mandou guardar Shabat, eu vou guardar Shabat. E aí você entra no Shabat, né, o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado é o Shabat. Você fala, vou guardar Shabat. Mas aí você fica sem fazer nada, mas o seu coração fica desejoso de acabar o Shabat rápido para você voltar a obter lucro. Cuidado com isso. Eu costumo dizer o seguinte, você não deve guardar mandamento a partir do momento que você descobriu que tem que guardar. Não, você precisa amar o mandamento. Você precisa absorver isso primeiro, entender essa verdade, entender o porquê. E depois você começa a obedecer o mandamento com prazer e com amor. E aí você não volta atrás. Então, eu vou guardar Shabat, eu vou guardar a lua nova, porque o Eterno deu como mandamento e na eternidade isso vai acontecer. E isso é mandamento que não tem como cancelar. Isso existe e é fato. Ok. Mas cuidado com você não colocar o seu coração em os seus lucros. Esse dia não é dia de fazer isso. É um dia de descanso e repouso para o Senhor. É bem? Olha, chegamos ao fim do segundo vídeo, mas permitindo o Pai, nós rapidamente enviaremos o terceiro vídeo para que vocês continuem estudando, ok? Que o Eterno os abençoe. Shalom, shalom. Até mais. Tchau, tchau.